E aí? Ficou interessado em saber quais são as dinâmicas desse doente que se torna criança? Olha só, o enigma da doença. Na psicanálise utilizamos muito esse conceito aqui, decifra-me ou devore-te, que tem a ver com a história de Édipo, a esfinge que estava lá, que se você não decifrasse o enigma da esfinge, ela te devorava. E aqui tem o enigma da doença. Se você puder compreender a doença do jeito que ela realmente é, isso vai te ajudar e muito a ser um bom profissional. Talvez não precisa nem ser um profissional, mas saber como lidar com uma pessoa doente, lidar, que seja da sua própria família, pai, mãe, filho, tio, avô, avó, seja lá o que for, mas compreender essa dinâmica, isso é fundamental. Porque você pode ajudar o indivíduo a caminhar para o mundo saudável, ou você também pode ajudar esse doente a mergulhar cada vez mais nos seus traumas infantis e fazer parte do jogo infantil traumático do doente. O que você prefere? Isso aqui foi fundamental no meu trabalho como médico em relação aos doentes. Aqui me abriu um universo completamente novo. E eu comecei a descobrir uma série de bobagens que eu fazia, acreditando que estava fazendo algo muito bom. E não estava, só piorava. Não foi fácil enxergar isso aqui, mas foi fundamental para a evolução do meu trabalho e para ajudar ainda mais os doentes. Olha só, lembra que eu falei da criança e do doente lá, né? Então aqui, decifrar o enigma, senão ele vai te devorar. Então assim, já falamos que a doença revela o trauma infantil, isso você já viu. Então aqueles conflitos, a dor emocional, as necessidades básicas da criança que não foram cuidados pelos adultos vão surgir nessa dinâmica da doença atual. Então a doença atual, no fundo, você precisa enxergar a dinâmica do passado, é o mal maior, é o conflito do trauma infantil, não é o presente, é o que está por trás dessa história. E aqui o grande perigo, senão você será devorado. Os cuidadores nunca podem se identificar com pai e mãe. Nunca. Eu sou um médico, eu sou enfermeiro, eu sou dentista, eu sou fisioterapeuta, não importa, qualquer cuidador, eu não posso ficar na função de pai e mãe dessa criança. Por mais que eu sinta atraído, eu desejo fazer isso, eu não posso fazer. Esse doente já tem pai e mãe, eu sou apenas um profissional. Ah, eu vou colocar uma outra coisa. Não, Fernando, então eu não estou entendendo. Sabe o que é? O meu filho tem uma doença crônica, então eu não vou me colocar no papel de pai e mãe. Aí você tem que se colocar no papel de pai e mãe. Só que um pai e mãe adulto e saudável. Aí você tem uma grande oportunidade de não repetir as dinâmicas doentias. É você se posicionar como adulto saudável, tá? Mas profissional não pode fazer papel de pai e mãe. E outra, que é importantíssima, nunca infantilize o cliente. Nunca infantilize o cliente. Se ele é criança, mas se ele é adulto, não trate com inha, que fica assim, é diminuir o cliente. E ele tem que ser tratado, para olhar para ele, tem que ser como adulto. Eu vou falar isso depois. Vamos lá. Dentro dessa dinâmica, se eu me identificar com os pais, o que vai acontecer nessa dinâmica é assim, o primeiro contato é assim, é um pedido, eu estou aqui, às vezes eu nem falo, eu estou doente, adivinha o que eu tenho, cuida de mim. E lá vou eu adivinhar o que o cliente tem. Se ele for um bebezinho, eu tenho que adivinhar, porque ele não vai saber dizer, não sei o que eu tenho, não sei, doutor, adivinha. Se você é bom, você descobre. Vai ser um pedido. Daqui a pouco vai ser uma cobrança, você tem que cuidar de mim. Olha, eu estou aqui, o que você vai fazer comigo? Você não está me ajudando, não sei o que, tal. E lá na frente, ataque. Você não serviu para nada, você não me ajudou nada, você que piorou. Aliás, a causa dessa doença é sua, a culpa é sua. Ó, cuidado que vai ser nessa dinâmica. Quem trabalha com doentes conhece essas dinâmicas aqui.
Ah, eu vou ficar aqui descobrindo o que ele quer, o que ele precisa. Daqui a pouco ele vai começar a cobrar, quero mais, é pouco, você me deu pouco, ainda não foi o suficiente. Daqui a pouco te ataca dizendo que você é o responsável pelo problema. Ah, isso aqui, eu aprendi isso aqui na prática, não foi fácil não. Mas quando descobri, aí vem uma desqualificação. Eu vou desqualificar você, eu sou doente, você não olha para mim, você não está entendendo nada do meu problema, você não vê nada, você não é um bom profissional, olha, você não está conseguindo ver nada. Ou então, você está vendo, você fez esse diagnóstico está errado, isso que você está falando não presta, não serve, não é isso. Se não é no diagnóstico, não, esse tratamento também não serve, isso que você está tratando não funciona, não funciona. E se eu não conseguir destruir você como profissional, o seu diagnóstico e o tratamento que você faz, eu me destruo. Não, mas eu não consigo fazer isso, eu não vou conseguir tomar esse remédio, eu não vou fazer isso, eu não consigo fazer isso. Mas tipo, o problema é seu, resolva, mas eu não vou fazer nada do que você quer. Conclusão, a coisa não anda e fica presa. Então, Fernando, como é que faz? Como é que faz? Caiu na armadilha, né? Decifra meu devoro-te. Então vem uma desqualificação, e a desqualificação é sempre para destruir. Destrói qualquer coisa que você fizer, não vai funcionar. Nada do que você fizer vai funcionar. E olha só, e tomar um cuidado que geralmente vem a vingança do passado. Vingança daquela situação traumática. A questão é, essa vingança deveria vir para as pessoas que me fizeram mal ou não cuidaram de mim. Então a grande armadilha é, se você ficar no papel de pai e mãe, você vai levar a carga emocional negativa oculta, que não vai falar, não sinto nada disso em relação aos meus pais. Aguarde, tudo que estava escondido vai ser despejado em quem faz a função de pai e mãe. E aqui tem uma outra dinâmica que é muito comum nesses enigmas, que é assim, ninguém será capaz de cuidar de mim. Ninguém vai conseguir. Você será impotente, eu vou transformar você em impotente. Esses aqui é muito interessantes. Aqui geralmente são colecionadores e profissionais. Eles passam em todos os profissionais e de preferência aqueles melhores. Quando eu era médico lá, tradicional, eles iam os colecionadores de receita. Tem um monte de receita de tudo quanto é médico. Parecia criança colecionando figurinha, né? Fala, olha essa aqui figurinha, essa aqui é dourada, essa aqui é de um professor doutor da USP, foi lá, não resolveu. E de repente é um sorrisinho, muito interessante. Você prestar atenção, você vê um prazer de falar, ninguém, olha um monte de exames que eu fiz, um monte de médicos que eu fui. E adivinha o que ele veio fazer comigo hoje? Mais um para entrar na coleção, porque não vai resolver nada também. Porque o grande objetivo aqui é, ninguém será capaz de cuidar de mim. Você não é um bom profissional. Você acha que é, mas eu vou provar que você não é. Adivinha o que ele está vendo em mim? A mãe que não cuidou dele, que acha que se essa mãe fala, eu sou maravilhosa, sou poderosa, eu sei fazer tudo, então ele vai passar a vida procurando simbolicamente essas mães poderosas e provando que eles são uma porcaria. Por isso, você vai ser impotente. Se esse doente pega um profissional onipotente, achando que é o poderoso, nossa, é esse que ele vai atrás para provar que você não consegue. E não vai conseguir mesmo, porque o poder de cura está em quem? Nele. Então, se ele não vai se curar, não está afim de se curar, isso é um jogo. Se você entrar no jogo dele, você vai ser destruído, porque esse é o grande jogo. Não vou permitir que a cura tire o meu poder. Se curar, eu perco a doença. E com a doença, eu tenho poder. Eu tenho o poder de exigir que as pessoas façam coisa para mim. Eu tenho o poder de não trabalhar, não fazer nada. Eu tenho tanto poder, por que eu vou abrir mão da doença? Então, curar não é bem como você imagina. Frequentemente, famílias pegam pessoas que são manipuladoras, utilizam a doença para fazer esse joguinho, que atormenta a família inteira, e vão atrás de médicos tentando fazer, médicos, terapeutas, olha, cura essa pessoa para mim que eu não aguento mais. Essa pessoa vai querer curar? Tem motivação para curar? É claro que não. E aqui, olha só, eu pago com prazer o preço da doença. Para ter o quê? A minha onipotência. Veja, a doença é o de menos. Eu tenho tantos ganhos com a doença
que eu não vou abrir mão da doença. Eu prefiro ficar andando em cadeira de roda, eu prefiro ficar aleijado, eu prefiro ficar cheio de problemas, mas se eu ganho um grande poder, uma onipotência enorme e consigo manipular todo o sistema ao meu redor, você acha que tem motivação para curar? Por isso, ó, enigma da doença. Tem a função sagrada da doença, que é o indivíduo se curar, resolver os seus traumas e se curar. Mas tem também o lado doentio da doença, é a utilização da doença para se vingar no mundo aqui fora e buscar no mundo aqui fora as necessidades infantis que não foram resolvidas naquela época. E aqui nós temos essas duas vertentes. E você tem que tomar muito cuidado. Se você é doente, vê que caminho você está tomando e vê o que vai fazer sentido. Se você é um profissional, toma cuidado para você não cair nessas armadilhas. Senão, você vai pagar um preço enorme em cima dessa dinâmica. Entendeu isso aqui? Quer saber ainda mais sobre isso? Então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, tchau!